Depois da humilhação pública na empresa, todos pensavam que eu desistiria da carreira. Eu mesma pensei nisso. Sabe aquele momento em que você olha no espelho e não reconhece a pessoa que está olhando de volta? Era exatamente isso que eu sentia toda manhã. 5 anos e meio dedicados à empresa, 5 anos e meio sendo a secretária executiva mais eficiente que aquele escritório já tinha visto, e tudo tinha desmoronado em uma única tarde de sexta-feira. Foi no salão de eventos da empresa, durante a festa de comemoração dos 15 anos da companhia. 200 pessoas, clientes importantes, fornecedores, toda a equipe. Eu estava organizando os últimos detalhes da apresentação do meu chefe quando ela entrou, a esposa dele, Mariana. Aquela mulher que durante anos tinha feito da minha vida profissional um campo minado de ciúmes infundados, olhares cortantes e comentários venenosos disfarçados de educação. Ela atravessou o salão direto até mim. Eu estava mexendo no laptop, ajustando os slides da apresentação. Senti o perfume dela antes mesmo de vê-la. Aquele perfume caro, importado, que ela fazia questão de usar em excesso. Quando levantei os olhos, ela estava a menos de 1 metro de distância, os braços cruzados, o rosto contorcido naquela expressão de desprezo que eu conhecia tão bem. "Então é assim que você trabalha?" ela disse, alto o suficiente para as pessoas ao redor começarem a parar e olhar. Colada no computador dele, mexendo nas coisas pessoais dele, achando que pode tomar o que não é seu, meu coração disparou. Eu abri a boca para explicar que estava apenas preparando a apresentação corporativa, que era literalmente meu trabalho, mas ela não me deu chance. "Você acha que eu não sei o que você está fazendo? Você acha que eu sou idiota?" A voz dela foi ficando mais alta, mais aguda. As conversas ao redor foram morrendo, o silêncio se espalhando como uma mancha de óleo. Anos eu assisto você se insinuando, se oferecendo, fazendo de tudo para chamar a atenção dele. Você é patética, uma secretariazinha sem futuro que acha que pode seduzir um homem casado. Eu senti meu rosto queimar, 200 pares de olhos em mim. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir minha própria respiração acelerada. Tentei falar, tentei me defender, mas minha voz saiu como um sussurro fraco que se perdeu no ar. Eu só estou trabalhando, senhora Mariana. É a apresentação da empresa. Cala a boca! Ela gritou, e eu vi lágrimas de raiva nos olhos dela. Não me venha com essa de só trabalhando. Eu conheço mulheres como você, mulheres que não têm moral, não têm vergonha, que se vendem por migalhas de atenção. Foi quando ela deu um passo à frente e, num movimento rápido que ninguém esperava, empurrou o laptop. Ele caiu da mesa com um estrondo alto, a tela se estilhaçando no chão de mármore. Eu dei um pulo para trás, chocada. Algumas pessoas soltaram exclamações abafadas, mas ninguém se moveu. Ninguém falou nada. Meu chefe estava do outro lado do salão, conversando com investidores. Ele olhou na nossa direção, viu a esposa, viu o laptop no chão, viu meu rosto vermelho de humilhação. E sabe o que ele fez? Desviou o olhar. Voltou para a conversa como se nada tivesse acontecido. "Pronto", Mariana disse com um sorriso cruel nos lábios. "Agora você pode recolher sua porcaria do chão, onde você pertence. E pode ir pensando em procurar outro emprego, porque você não vai durar muito aqui." Ela se virou e saiu, os saltos altos ecoando no silêncio do salão. Eu fiquei ali, paralisada, olhando para os cacos do laptop espalhados no chão. Meus olhos ardiam, mas eu não ia chorar. Não na frente deles. Não ia dar a ela essa satisfação. Me abaixei e comecei a recolher os pedaços. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar as peças. Foi quando senti uma presença ao meu lado. Era a Juliana, da contabilidade. Ela se abaixou também. Começou a me ajudar a juntar os cacos, mas não disse nada. Apenas me ajudou em silêncio, com um olhar que misturava pena e constrangimento. Quando terminei de recolher tudo, me levantei e saí do salão. Caminhei até o banheiro com passos rápidos, trancei a porta da cabine e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei em silêncio, mordendo o lábio para não fazer barulho, abraçando meu próprio corpo que tremia inteiro. Como tinha chegado até ali? Como tinha permitido que aquilo acontecesse? 5 anos e meio de trabalho impecável, de dedicação absoluta, de profissionalismo irrepreensível. E tudo que as pessoas iam lembrar era daquela cena, da esposa do chefe me humilhando publicamente enquanto ninguém fazia nada. Quando saí do banheiro, 20 minutos depois, com o rosto lavado e a maquiagem retocada, tentei voltar ao salão. Mas as pessoas me olhavam diferente, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida, outros ainda com aquele julgamento silencioso, como se estivessem pensando, onde há fumaça, há fogo. Nos dias seguintes, tudo piorou.
os cochichos nos corredores, as conversas que paravam quando eu me aproximava, a solidão de almoçar sozinha quando antes sempre tinha gente para me fazer companhia. O isolamento foi gradual, mas implacável, como se eu tivesse uma doença contagiosa que ninguém queria pegar. E meu chefe? Ele continuou me tratando com cordialidade profissional, mas havia uma distância nova entre nós, como se ele tivesse medo de alimentar os rumores, como se eu fosse uma bomba relógio que ele precisava manejar com cuidado até encontrar o momento certo de se livrar dela. 2 semanas depois da festa, ele me chamou em sua sala, fechou a porta, pediu que eu me sentasse, e com aquele tom de voz controlado, quase gentil, que as pessoas usam quando vão te dar uma má notícia, ele disse: "Olha, eu entendo que essa situação toda tem sido desconfortável para você, e talvez seja melhor para todos se você considerasse, se você considerasse procurar novas oportunidades. Eu posso escrever uma excelente carta de recomendação, posso fazer algumas ligações. Você é muito competente e tenho certeza que... Você está me demitindo?" Eu interrompi, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Ele hesitou. Mexeu em alguns papéis na mesa. "Estou dizendo que talvez seja o melhor para você. Um recomeço em outro lugar, onde você não precise carregar esse peso. O peso de ter sido humilhada publicamente pela sua esposa, enquanto você assistia e não fez nada." O rosto dele ficou vermelho. "Isso não é justo. Você sabe como é a situação. Mariana ela está passando por um momento difícil." "E as aparências?" "As aparências," eu repeti, com um riso amargo. "É sobre isso que se trata? Sobre como as coisas parecem?" Ele não respondeu. Apenas me olhou com aquela expressão de desconforto profundo, como alguém que queria estar em qualquer outro lugar do mundo. Eu me levantei. "Tudo bem, vou procurar outro emprego. Mas só para constar, em 5 anos e meio de trabalho aqui, eu nunca, nem uma única vez, fui menos que completamente profissional. E o senhor sabe disso." Saí da sala antes que ele pudesse responder. E foi naquele momento, caminhando pelo corredor com as pernas bambas e o coração partido, que eu tomei uma decisão. Eu não ia desistir da minha carreira, mas eu ia descobrir quem realmente se importava comigo naquele lugar. Se você já passou por uma situação injusta no trabalho, onde foi julgado sem ter feito nada de errado, se inscreva no canal. Deixe um like se você acredita que a verdade sempre vem à tona. E comenta aqui embaixo, você já foi humilhado publicamente? Como você lidou com isso? Porque o que aconteceu depois dessa história vai te surpreender completamente. Eu passei os dias seguintes em modo piloto automático. Acordava, ia trabalhar, fazia minhas tarefas, voltava para casa. Mas por dentro, estava planejando. Não um plano de vingança, não nada dramático assim. Apenas um teste. Um teste simples para descobrir quem realmente estava do meu lado. A ideia veio numa noite de insônia, quando eu estava deitada na cama, olhando para o teto às 3 da manhã. Eu tinha passado anos naquela empresa construindo relacionamento, ou pelo menos eu achava que tinha. Tinha almoçado com essas pessoas, tinha ajudado em projeto, tinha coberto folgas, tinha emprestado dinheiro, tinha ouvido desabafo, tinha comemorado aniversários e nascimentos de filhos. Mas quando eu precisei deles, onde estavam? Quando aquela mulher me humilhou na frente de todos, quem falou alguma coisa? Quem se levantou e disse, "Isso está errado"? Ninguém, nem uma única pessoa. Então eu decidi testar. Decidi criar uma situação onde as pessoas teriam que escolher, estar do meu lado ou virar as costas. E eu queria ver, com clareza absoluta, quem era quem. Comecei espalhando, de forma sutil, que estava procurando emprego. Não fiz segredo disso. Quando alguém perguntava como eu estava, eu dizia, "Olha, para ser honesta, estou procurando outras oportunidades. Depois do que aconteceu, acho que é melhor para todos eu seguir em frente." As reações foram reveladoras. A maioria das pessoas apenas assentia, murmurava alguma coisa sobre entender perfeitamente e mudava de assunto rapidamente, como se estivessem com medo de ser contaminadas pela minha desgraça. Depois, eu dei o próximo passo. Pedi ajuda. Não de forma desesperada, mas clara. Mandei mensagens para pessoas que eu considerava amigas, pessoas com quem eu tinha trabalhado lado a lado por anos. "Ei, você conhece alguém que esteja contratando? Estou atualizando meu currículo. Se você puder dar uma olhada e me dar algum feedback, eu agradeceria muito." Sabe quantas pessoas responderam? 3. De 15 mensagens, 3 respostas. E dessas 3, apenas uma ofereceu ajuda real, a Juliana, da contabilidade. A mesma que me ajudou a recolher os cacos do laptop naquele dia terrível. Ela marcou um café comigo depois do trabalho. Nos sentamos numa cafeteria pequena perto da empresa e ela foi direta ao ponto. "Olha, eu não tenho contatos para indicar você para outro emprego."
ela disse, mexendo no café com leite. Mas eu queria que você soubesse que o que aconteceu naquela festa foi completamente errado. A Mariana não tinha direito de fazer aquilo com você. E eu fico envergonhada de não ter falado nada na hora. Eu senti um nó na garganta. Era a primeira vez que alguém validava meus sentimentos, que reconhecia a injustiça do que tinha acontecido. Por que ninguém falou nada? Eu perguntei. E minha voz saiu mais embargada do que eu queria. Por que todo mundo ficou em silêncio? Juliana suspirou. Medo. As pessoas têm medo de se envolver, de se queimar, de virar o próximo alvo. E convenhamos, a Mariana é a esposa do dono. Ninguém quer entrar no radar dela. Mas eu não fiz nada de errado, eu disse. E as lágrimas começaram a cair sem que eu pudesse controlar. Eu só fazia meu trabalho. Sempre fui profissional. Sempre mantive os limites. Como ela pode ter feito aquilo comigo? Eu sei, Juliana disse, colocando a mão sobre a minha. Eu sei que você não fez nada. Todo mundo que realmente te conhece sabe disso. Mas saber e ter coragem de falar são duas coisas diferentes. Conversei com Juliana por quase 2 horas naquela tarde. Ela me contou coisas que eu não sabia. Que a Mariana tinha histórico de surtos de ciúmes. Que ela já tinha feito cenas parecidas com outras funcionárias ao longo dos anos. Que o meu chefe sempre relevava, sempre pedia para as pessoas entenderem, porque ela tinha problemas de insegurança. É doentio, Juliana disse. Ele permite que ela trate as funcionárias como ameaças, como se a gente estivesse aqui para destruir o casamento deles. E a gente? A gente só quer trabalhar e ganhar nosso salário no fim do mês. Aquela conversa me deu uma perspectiva nova. Não era só sobre mim, era um padrão. E eu tinha sido apenas a vítima mais recente. Nos dias seguintes, continuei meu teste. Pedi emprestado uma quantia pequena de dinheiro de um colega com quem eu tinha amizade há anos. Disse que estava com problemas financeiros por causa da situação no trabalho. Ele me emprestou, mas eu vi no rosto dele a desconfiança, o julgamento silencioso. Pedi para outra pessoa me dar uma carona até em casa, um dia que meu carro estava na oficina. Ela inventou uma desculpa. Pedi para uma terceira pessoa cobrir uma reunião para mim porque eu precisava ir ao médico. Ela disse que estava muito ocupada. Pequenos testes, pequenos pedidos, coisas que eu teria feito por qualquer uma delas sem pestanejar. E todas, sem exceção, encontraram formas de dizer não. Foi devastador. Perceber que 5 anos e meio de relacionamentos profissionais tinham se desintegrado em 2 semanas. Perceber que a amizade no ambiente de trabalho muitas vezes não passa de conveniência. Perceber que as pessoas que você pensava que estariam ao seu lado simplesmente não estão. Eu chorei muito naquelas semanas. Chorei no carro antes de entrar no trabalho. Chorei no banheiro durante o expediente. Chorei na cama antes de dormir. Mas também comecei a sentir algo diferente crescendo dentro de mim. Não era raiva exatamente. Era mais uma clareza fria, uma determinação. Eu ia sair daquela empresa. Isso estava decidido. Mas ia sair com a cabeça erguida, com minhas economias intactas, com minha reputação restaurada. Não ia deixar aquela mulher destruir tudo que eu tinha construído. Foi numa quinta-feira, 3 semanas depois da festa, que algo completamente inesperado aconteceu. Eu estava na minha mesa, atualizando meu currículo discretamente enquanto processava alguns documentos, quando meu celular vibrou. Uma mensagem de um número que eu não tinha salvo, mas que eu reconheci imediatamente. Era dela, era da Mariana. Preciso falar com você, em particular. Pode me encontrar no café da esquina às 18 horas. É importante. Eu fiquei olhando para aquela mensagem como se fosse uma cobra venenosa. O que aquela mulher queria comigo? Outra humilhação? Mais acusações absurdas? Uma sessão de tortura psicológica? Meu primeiro instinto foi ignorar, bloquear o número, fingir que não tinha recebido. Mas a curiosidade foi mais forte. E talvez, no fundo, uma parte de mim quisesse confrontá-la. Quisesse olhar nos olhos dela e perguntar como ela dormia à noite depois de destruir a vida de uma pessoa inocente. Então eu respondi: estarei lá. O resto do dia passou numa névoa de ansiedade. Meu estômago estava embrulhado. Minhas mãos suavam. Eu ensaiei mentalmente o que ia dizer, como ia me defender, como ia manter a compostura mesmo que ela começasse a gritar de novo. Às 17h45, saí do escritório e caminhei até o café. Era um lugar pequeno, aconchegante, com mesinhas de madeira e um cheiro forte de café fresco. Cheguei primeiro. Escolhi uma mesa no canto, de costas para a parede, onde eu pudesse ver a porta. Às 18h03, ela entrou. Mas a mulher que entrou não era a Mariana que eu conhecia. Não havia arrogância no jeito de andar. Não havia aquele ar de superioridade. Ela parecia pequena, cansada.
Os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. O cabelo, sempre perfeitamente arrumado, estava meio bagunçado. Ela usava um moletom simples e jeans, tão diferente dos vestidos caros e saltos altos que sempre ostentava. Ela me viu e hesitou por um segundo antes de vir até a mesa. Sentou-se na minha frente sem dizer nada, apenas me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Eu pedi um chá, ela disse finalmente, a voz baixa. Você quer alguma coisa? Café, eu respondi, sem tirar os olhos dela. Ela acenou para a garçonete, fez os pedidos. O silêncio entre nós era denso, pesado de coisas não ditas. Quando as bebidas chegaram, ela enrolou as mãos ao redor da xícara quente de chá e finalmente falou. Eu sei que você não tem nenhum motivo para estar aqui. E eu não culpo você se levantar e ir embora agora. Mas eu preciso dizer algumas coisas e eu preciso pedir sua ajuda. Eu quase engasguei com o café. Ela estava pedindo minha ajuda? A mulher que tinha me humilhado publicamente, destruído minha reputação, praticamente me forçado a sair do emprego? Você está brincando comigo? Eu disse, e minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Não, ela respondeu, e para meu completo choque, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu estou desesperada. Eu fiquei ali sentada, completamente paralisada, assistindo a esposa do meu chefe desmoronar na minha frente. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, borrando a maquiagem leve que ela usava. Ela tentou se controlar, limpou os olhos com um guardanapo de papel, mas as lágrimas continuavam vindo. Desculpa, ela disse, a voz embargada. Desculpa, eu não queria... Não é assim que eu planejei essa conversa. Como você planejou? Eu perguntei, ainda processando a surrealidade daquela situação. O que você quer de mim, Mariana? Ela respirou fundo, tentando se recompor. Eu preciso que você me ajude a salvar meu casamento. Eu ri. Não pude evitar. Foi um riso incrédulo, quase histérico. Você está falando sério? Você me humilhou na frente de 200 pessoas porque acha que eu quero roubar seu marido e agora quer que eu ajude a salvar seu casamento? Eu sei. Ela disse rapidamente. Eu sei como isso parece. Eu sei que não faz sentido, mas deixa eu explicar. Por favor, me dá apenas 5 minutos para explicar, e se depois disso você quiser ir embora, eu entendo perfeitamente. Eu deveria ter levantado e ido embora naquele momento. Deveria ter jogado o café na cara dela e dito o que eu realmente pensava. Mas havia algo na voz dela, no desespero genuíno nos olhos dela, que me fez ficar. 5 minutos, eu disse. Ela assentiu, limpou os olhos mais uma vez e começou a falar. Eu não sou louca, ela disse, embora eu tenha agido como se fosse. E eu não sou uma pessoa má, embora minhas ações digam o contrário. Eu sou uma mulher com muito medo. Medo de perder tudo. Medo de não ser suficiente. E esse medo me transformou em alguém que eu não reconheço quando me olho no espelho. Ela pausou, mexeu no chá que nem tinha tocado. Meu casamento está acabando, não por sua culpa. Não por culpa de nenhuma secretária. Está acabando porque meu marido não me ama mais. Talvez nunca tenha amado. Eu passei 15 anos casada com um homem que me trata como um troféu que ele exibe em jantares e eventos, mas que guarda numa prateleira o resto do tempo. Eu não disse nada, apenas a ouvi. Quando eu vi você naquele dia, trabalhando no laptop dele, tão próxima, tão competente, tão essencial para ele de uma forma que eu nunca fui, alguma coisa dentro de mim quebrou. Não foi racional, não foi justo, foi puro desespero se manifestando da pior forma possível. Isso não justifica o que você fez, eu disse, minha voz fria. Eu sei, e eu não estou tentando justificar, estou tentando explicar e pedir desculpas. Pelo que vale, eu sinto muito, profundamente. Você não merecia aquilo. Ninguém merece ser tratado daquela forma. Eu senti um aperto no peito. Parte de mim queria aceitar o pedido de desculpa, queria acreditar na sinceridade dela, mas a parte ferida, a parte que ainda carregava a humilhação e a dor, resistia. Por que eu? Eu perguntei. Por que você está me pedindo ajuda? Porque nos últimos dias eu fiz um teste, ela disse, e eu senti um arrepio. Passei por uma crise de verdade. E sabe quantas das minhas amigas estiveram do meu lado? Quantas das mulheres que eu conheço há anos, com quem eu almoço, viajo, frequento os mesmos eventos sociais, realmente se importaram? Ela pausou e um sorriso amargo apareceu em seu rosto. 0. Nenhuma. Todas tinham desculpas. Todas estavam muito ocupadas. E foi aí que eu percebi algo. A única pessoa que mostrou humanidade genuína naquele dia terrível, a única pessoa que me ajudou quando eu estava no chão, foi você.
Juliana me contou que você ajudou ela com um problema pessoal semana passada, mesmo depois de tudo, que você ainda trata as pessoas com gentileza, mesmo sendo tratada com crueldade. Eu pisquei, surpresa. Juliana tinha contado para ela? E eu percebi, Mariana continuou, que se existe alguém neste mundo que entende como é ser deixada sozinha quando você mais precisa, é você, por causa de mim. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho do café ao nosso redor. Pessoas conversando, xícaras tilintando, a máquina de café fazendo seu barulho característico. O que exatamente você quer que eu faça? Eu perguntei finalmente. Eu preciso expor algumas verdades, ela disse. Verdades sobre meu marido que eu venho ignorando há anos. E eu preciso fazer isso de uma forma que não me destrua completamente no processo. Você tem acesso a informações, documentos, você conhece o funcionamento da empresa melhor que qualquer pessoa. Você pode me ajudar a reunir evidências. Evidências de quê? Ela hesitou e vi a dor atravessar seu rosto. De traições, plurais, de desvios de dinheiro, de mentiras que sustentam uma fachada de homem de família enquanto ele faz coisas horríveis pelas costas de todo mundo. Eu me recostei na cadeira, processando aquilo. Ela estava basicamente me pedindo para ajudá-la a destruir o homem que era meu chefe, o homem que tinha me demitido para manter as aparências. E por que eu faria isso? Eu perguntei. O que eu ganho ajudando você? A verdade, ela disse simplesmente. A verdade que vai restaurar sua reputação. Porque quando tudo vier à tona, vai ficar claro que você nunca foi uma ameaça ao meu casamento, que meus ciúmes eram sintomas de um problema muito maior e que você é uma profissional íntegra que foi injustiçada. Ela puxou uma pasta que estava na bolsa e colocou sobre a mesa. Eu já comecei a investigar. Já encontrei algumas coisas, mas eu preciso de mais. Eu preciso de alguém que conheça os sistemas da empresa, que saiba onde procurar, que entenda como as coisas funcionam por dentro. Eu olhei para a pasta, mas não a abri. Me dá alguns dias, eu disse, para pensar. Você tem todo o tempo que precisar, ela respondeu. Mas saiba que, independente da sua resposta, eu vou fazer isso, com ou sem sua ajuda. Só que com sua ajuda, as chances de sucesso são muito maiores. Saímos do café separadamente. No caminho para casa, minha mente não parava. Parte de mim queria recusar, queria apenas seguir em frente com minha vida, procurar um novo emprego e esquecer aquele lugar que tinha me causado tanta dor. Mas outra parte, uma parte que estava crescendo cada vez mais forte, queria a verdade, queria justiça, não só para mim, mas para todas as mulheres que tinham sido acusadas injustamente, humilhadas, tratadas como ameaças quando eram apenas profissionais fazendo seu trabalho. Naquela noite, abri meu laptop e comecei a fazer uma lista. Uma lista de todas as situações estranhas que eu tinha presenciado nos últimos anos. Reuniões com portas fechadas, viagens de negócios que pareciam desnecessárias, despesas que não faziam sentido, comportamentos que eu tinha ignorado porque não era minha função questionar. E quanto mais eu escrevia, mais eu percebia que sempre tinha estado lá. Os sinais, as evidências. Eu apenas tinha escolhido não ver porque não era problema meu, mas agora era. 3 dias depois, mandei uma mensagem para Mariana. Vamos conversar, mas tem condições. E você precisa concordar com todas elas antes de eu aceitar ajudar. Nos encontramos de novo, no mesmo café. Dessa vez, eu estava no controle. Primeira condição, eu disse. Você vai fazer um pedido formal de desculpas para mim, por escrito, reconhecendo que seus ciúmes eram infundados e que você me prejudicou injustamente. Concordo, ela disse sem hesitar. Segunda condição, você vai usar sua influência para garantir que minha carta de recomendação seja impecável e que qualquer empresa que me procurar ouça apenas coisas positivas sobre meu desempenho profissional. Concordo. Terceira condição, quando tudo isso acabar, não importa o que aconteça, você nunca mais vai ter contato comigo. Vamos resolver isso juntas, mas depois nossos caminhos se separam para sempre. Ela hesitou nessa, mas depois assentiu. Concordo. E última condição, eu disse, olhando diretamente nos olhos dela. Tudo que formos descobrir, toda informação que reunirmos, vai ser usado apenas para expor a verdade, não para vingança pessoal, não para destruir por destruir, apenas a verdade. Nua e crua. É tudo que eu quero,
ela disse, e foi assim que formamos a aliança mais improvável que eu poderia ter imaginado. Eu e a mulher que tinha me humilhado publicamente, trabalhando juntas para expor os segredos de um homem que tinha enganado ambas de formas diferentes. Os próximos dias foram uma corrida contra o tempo. Mariana me passou tudo o que ela já tinha coletado: extratos bancários estranhos, recibos de hotéis, conversas de texto que ela tinha conseguido acessar do celular antigo do marido. Era um início, mas precisávamos de mais. Precisávamos de evidências concretas e indiscutíveis. Eu ainda tinha acesso aos sistemas da empresa, já que tecnicamente ainda estava cumprindo meu aviso prévio. Comecei a olhar as coisas com olhos diferentes, não mais como uma secretária leal tentando facilitar o trabalho do chefe, mas como uma investigadora procurando inconsistências. E encontrei. Meu Deus, como encontrei! Havia despesas de viagens que não combinavam com os relatórios de reuniões. Notas fiscais de jantares caros em cidades onde supostamente ele estava sozinho em viagens de negócios. Transferências para contas que eu não reconhecia. Pagamentos recorrentes para um apartamento que não era a casa da família. Cada descoberta era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando, e a imagem que estava se formando era horrível. Ele tem outra vida, Mariana disse quando nos encontramos para revisar o que eu tinha encontrado. Sua voz era surpreendentemente calma, como se ela já soubesse e apenas estava esperando a confirmação. Quanto você quer apostar que tem outra mulher? Talvez até outra família? Não precisamos apostar, eu disse, empurrando uma pasta com impressões de e-mails que eu tinha encontrado em backups antigos. Podemos descobrir. E descobrimos. Levou 2 semanas de investigação discreta, de juntar pistas, de seguir rastros digitais. Mas descobrimos. Ele tinha uma namorada há 5 anos. Uma mulher 15 anos mais nova que morava no apartamento que ele pagava. E não era só romance. Ele tinha usado o dinheiro da empresa para sustentar esse relacionamento paralelo. Viagens pagas como despesas corporativas, presentes caros em nome da empresa. Até um carro, registrado como veículo comercial, que ele tinha dado para ela. Isso é desvio de verba, Mariana disse, sua mão tremendo enquanto segurava os documentos. Isso é crime. É, eu confirmei. E há mais. Olha essas transferências aqui, ele está pagando aluguel de mais de um lugar. Não só o apartamento da namorada, tem outro endereço e os valores são ainda maiores. Investigamos esse segundo endereço. Era uma casa em um bairro nobre. E quando Mariana foi até lá e observou de longe, ela me ligou chorando. Tem crianças, ela disse, a voz entrecortada. 2 crianças. E uma mulher que não é a namorada que a gente descobriu. É outra pessoa. A realidade era ainda pior do que imaginávamos. Meu ex-chefe não tinha apenas uma vida dupla. Ele tinha uma vida tripla. Uma esposa oficial, uma namorada escondida e outra mulher com 2 filhos que provavelmente também pensava que tinha um relacionamento exclusivo com ele. Quantas mentiras! Mariana sussurrou quando nos reunimos para organizar todas as evidências. Quantas mentiras ele contou. Para mim, para elas, para todos. Turtien. E quantas pessoas ele usou no processo? Eu adicionei, pensando em todas as despesas fraudulentas, nos fundos da empresa que ele tinha desviado para sustentar seus segredos. Tínhamos tudo agora: documentos, fotos, rastros bancários, evidências suficientes para destruí-lo profissionalmente e pessoalmente. A questão era, como expor isso? Tem uma reunião do conselho na semana que vem, eu disse. Ele vai apresentar os resultados financeiros anuais e vai estar lá com os investidores principais, os acionistas, o departamento legal. Mariana me olhou, entendendo aonde eu queria chegar. Você acha que consegue incluir uma apresentação extra? Eu ainda tenho acesso ao sistema, eu disse. E eu sei as senhas. Eu posso adicionar slides à apresentação dele. Slides que ele só vai ver quando estiver projetado na tela, na frente de todo mundo. Isso é arriscado, ousado. Talvez até ilegal, eu completei. Mas efetivo. Trabalhamos nos slides durante 3 dias. Não eram acusações vagas, eram dados concretos, gráficos mostrando desvios de dinheiro, fotos, desfocadas para proteger as outras mulheres, mas claras o suficiente para mostrar o que estava acontecendo. Documentos provando as mentiras. Na manhã da reunião, cheguei ao escritório mais cedo que o normal. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que qualquer pessoa que passasse por mim poderia ouvir. Acessei o sistema. Carreguei os slides que Mariana e eu tínhamos preparado e os inseri no meio da apresentação oficial dele. Depois, saí, fui para casa. Liguei para Juliana e pedi que ela gravasse a reunião com o celular,
discretamente, caso fosse possível. 2 horas depois, meu telefone explodiu com mensagens. Juliana, meu Deus, você fez isso? Outras pessoas, o que está acontecendo? A reunião foi um caos, polícia foi chamada, ele foi escoltado para fora, e então, uma ligação de Mariana. Funcionou, ela disse, e eu podia ouvir o choque na voz dela. Quando os slides apareceram, o rosto dele, ele tentou desligar o projetor, tentou encerrar a apresentação, mas era tarde demais. Todo mundo viu, todo mundo sabe. E agora? Agora ele está acabado. Os investidores iniciaram uma investigação formal. O departamento legal está envolvido. Ela pausou e eu ouvi um soluço. Eu estou livre. Pela primeira vez em 15 anos, eu estou livre dessa mentira. Mas a história não terminou ali. Nas semanas seguintes, veio a verdadeira reviravolta. As outras mulheres, a namorada e a mãe dos filhos dele, souberam de tudo, e elas não eram vítimas silenciosas. Elas eram fortes, articuladas e extremamente irritadas. Elas se uniram, contrataram advogados e entraram com ações judiciais. A empresa abriu investigação completa. Descobriram ainda mais irregularidades, contas offshore, evasão fiscal, uso indevido de fundos corporativos que ia muito além do que até nós tínhamos descoberto. Meu ex-chefe perdeu tudo: o cargo, a reputação, a empresa. Grande parte do dinheiro foi confiscado ou usado para pagar as dívidas e processos, e enfrentava possíveis acusações criminais. Quanto a mim, uma semana após a explosão da reunião, recebi uma ligação do departamento de RH da empresa. Gostaríamos de conversar sobre sua situação, a diretora de RH disse, sobre recontratar você, com promoção. E com um pedido formal de desculpas por todo o mal-entendido. Eu pensei muito antes de responder. Pensando bem, aquela empresa tinha me causado tanta dor, mas também tinha sido onde eu aprendi tudo o que sabia, onde tinha construído minha carreira. Vou pensar, eu disse, mas tenho algumas condições. Aceitei voltar para a empresa, mas não como secretária, como coordenadora de compliance e ética corporativa, um cargo novo, criado especificamente a partir do escândalo. Minha missão era garantir que nada parecido jamais acontecesse novamente. O salário era o dobro do que eu ganhava antes. Eu tinha uma equipe, tinha voz nas decisões e tinha o respeito que sempre mereci. Mas a maior mudança não foi profissional, foi pessoal. Eu aprendi que força nem sempre é revidar. Às vezes, força é manter a calma quando tudo dentro de você quer gritar. É observar, é planejar, é escolher suas batalhas com sabedoria. Aprendi que as pessoas mostram quem realmente são quando você está no fundo do poço, e que vale muito mais ter um verdadeiro amigo como Juliana do que dezenas de colegas superficiais. Aprendi que humilhação pública não define quem você é. Sua resposta a ela define. E aprendi a lição mais surpreendente de todas, que aliados podem vir dos lugares mais improváveis. Que a pessoa que mais te feriu pode, eventualmente, se tornar alguém com quem você compartilha um objetivo comum. Mariana e eu nunca nos tornamos amigas. Cumprimos o acordo. Depois que tudo se resolveu, seguimos caminhos separados. Mas houve um respeito mútuo que nasceu daquela experiência. Um reconhecimento de que ambas tínhamos sido vítimas de um homem manipulador, apenas de formas diferentes. Ela se divorciou, é claro. Pegou metade do que sobrou dos bens dele, que não era muito, depois de todas as ações judiciais. Voltou a estudar. Começou terapia. Da última vez que soube dela, através de conhecidos em comum, ela estava trabalhando com mulheres em situações de relacionamentos abusivos. As outras 2 mulheres, a namorada e a mãe dos filhos, também seguiram em frente. A namorada voltou para sua cidade natal e abriu um negócio próprio. A mãe dos filhos recebeu pensão e está criando as crianças com a ajuda da família dela. Quanto ao meu ex-chefe, ouvi que ele se mudou para outro estado, conseguiu um emprego menor em uma empresa pequena e vive uma vida bem mais modesta. Parte de mim sente que justiça foi feita. Outra parte sabe que nenhuma consequência pode desfazer os anos de mentiras e manipulação. Mas o que eu mais carrego dessa experiência é isso. Aquele momento no café, quando Mariana se sentou na minha frente e pediu ajuda, foi um teste final. Um teste que eu poderia ter falhado. Eu poderia ter escolhido o ressentimento. Poderia ter mandado ela embora. Poderia ter deixado que minha dor justificasse minha recusa em ajudar. Mas escolhi diferente. Não por bondade excessiva ou perdão instantâneo, mas porque percebi que a verdade beneficiaria a todos, inclusive a mim.
Hoje, 3 anos depois de tudo isso, quando olho para trás, vejo claramente o momento decisivo. Não foi a humilhação na festa, não foi o pedido de demissão, foi aquele momento de escolha, de decidir que tipo de pessoa eu queria ser quando tudo se acalmasse. Eu poderia ter me tornado amarga, ressentida, fechada. Poderia ter deixado aquela experiência me definir de forma negativa para sempre. Em vez disso, escolhi usar aquela dor como combustível para algo maior, para expor a verdade, para criar mudanças, para me tornar alguém mais forte, mais sábia, mais compassiva. Sim, até mesmo em relação à pessoa que me feriu. Não estou dizendo que você precisa ajudar quem te machucou. Não estou dizendo que perdão é obrigatório. Cada situação é única, cada dor é legítima. Mas estou dizendo que vale a pena perguntar a si mesmo: o que eu ganho guardando esse ressentimento? E o que eu posso ganhar se escolher um caminho diferente? Hoje, quando enfrento situações difíceis no trabalho, e elas vêm porque a vida corporativa é complexa, eu respiro fundo e me lembro daqueles dias, do teste que fiz, das pessoas que falharam, da pessoa que surpreendentemente passou. E eu me lembro que força verdadeira não é nunca ser derrubado, é como você se levanta, com quem você escolhe se levantar, e o que você faz quando finalmente está de pé novamente. 6 meses atrás, recebi um e-mail de Mariana. Apenas algumas linhas. Espero que você esteja bem. Eu vi sua promoção recente no LinkedIn. Parabéns, você merece. Obrigada por ter acreditado que as pessoas podem mudar. Obrigada por ter me dado essa chance quando eu não merecia. Você me ensinou mais sobre dignidade e força do que qualquer outra pessoa na minha vida. Eu li aquele e-mail 3 vezes. E então salvei em uma pasta especial, junto com outras coisas que me lembram de quem eu escolhi ser. Não respondi. Nosso acordo ainda vale. Caminhos separados. Mas guardei aquelas palavras como um lembrete de que até nas situações mais difíceis, mais dolorosas, mais injustas, existe potencial para transformação. Não apenas transformação das circunstâncias, mas transformação de pessoas. E às vezes, a maior vitória não é ver seu inimigo derrotado. É ver seu inimigo se tornar uma versão melhor de si mesmo. E saber que você teve uma pequena parte nisso, mesmo que tenha custado suas próprias lágrimas no processo. Hoje, quando treino novos funcionários, sempre conto uma versão dessa história. Omitindo nomes, é claro, mas compartilhando as lições. No ambiente de trabalho, eu digo: vocês vão encontrar injustiças, vão ser mal interpretados, vão ser testados de formas que nunca imaginaram. E nesses momentos, vocês vão ter escolhas. Escolhas sobre como reagir, sobre quem vocês querem ser. Eu escolhi a calma quando queria gritar. Escolhi a estratégia quando queria retaliar. E escolhi a verdade quando teria sido mais fácil apenas ir embora e esquecer. Essas escolhas me definiram mais do que qualquer diploma ou certificação jamais poderia. Algumas pessoas entendem imediatamente, outras demoram, e está tudo bem. Cada um tem seu próprio tempo, sua própria jornada. O que importa é saber que você sempre tem escolhas. Mesmo quando parece que não tem. Mesmo quando parece que o mundo inteiro está contra você. Você escolhe como responder. E essa escolha, eventualmente, escolhe quem você se torna. Eu me tornei alguém que não tenho vergonha de ver no espelho. Alguém que pode dormir à noite sabendo que, mesmo nas piores circunstâncias, tentou fazer o certo. E isso, no final das contas, vale mais do que qualquer vingança, qualquer satisfação momentânea de ver alguém sofrer. Vale mais porque é duradouro, é real. É você construindo seu caráter tijolo por tijolo, escolha por escolha, teste por teste. Então sim, fui humilhada publicamente. Sim, fui injustiçada. Sim, chorei até não ter mais lágrimas, mas também me levantei. Também encontrei força onde não sabia que existia. Também descobri que às vezes o maior teste de caráter é o que você faz quando ninguém mais acredita em você. Nem mesmo a pessoa que deveria estar mais do seu lado. E passei nesse teste. Não perfeitamente, não sem cicatrizes, mas passei. E você também pode passar nos seus, seja lá quais forem os testes que a vida está colocando na sua frente agora. Você é mais forte do que pensa, mais resiliente do que imagina, e merece muito mais do que qualquer pessoa que te faz sentir pequeno. Não esqueça isso, especialmente nos dias difíceis. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já passou por humilhação,
injustiça ou momentos onde teve que escolher entre ressentimento e crescimento, inscreva-se no canal. Deixe um like se você acredita que força verdadeira é escolher a dignidade, mesmo quando é difícil. E comenta aqui embaixo: qual foi o maior teste de caráter que você já enfrentou? Como você respondeu? Sua história pode inspirar alguém que está passando pela mesma situação agora. Vamos criar uma comunidade de pessoas que escolhem se levantar, não importa quantas vezes sejam derrubadas. Nos vemos no próximo relato.